aqui o meu relatório. Eu usei um dataset baseado em acidentes de aeronaves. Então aqui eu faço a importação das minhas bibliotecas, as bibliotecas que serão usadas no meu relatório. Aqui eu faço uma importação do meu dataset, ele está disponível neste link. Por uma questão de performance, eu baixei o CSV para trabalhar para a importação dele local, então eu estou trabalhando com ele local. Neste link eu tenho 2 arquivos, sendo um original até 2023 e o outro editado até 2024. Para efeito de análise, eu optei por trabalhar com os dados brutos, devido à diferença de ser 5 registros de 2024. Que eu faço uma análise prévia das informações que estão nos datasets. Aqui eu faço a preparação do meu dataset para manter o dataset original íntegro. Eu optei por trabalhar para fazer uma cópia dele e fazer as manutenções e adaptações num dataset apertado. Então eu criei 2 variáveis alvo para identificar os acidentes que são fatais e outro se teve fatalidade. Aqui eu seleciono as minhas features que eu entendo ser mais relevantes para as minhas análises, inclusive terão gráficos apresentados posterior. Eu converto a minha variável year para categórica, para permitir que ela seja identificada através desse método. Aqui eu apresento as informações geradas nesse relatório. Aqui eu vou iniciar as análises do meu modelo. Eu separei 4 modelos para fazer as análises que serão gerados em relatórios posteriores. Aqui são apresentados a acurácia de cada modelo e um gráfico comparativo entre a acurácia e o desvio padrão de cada modelo. Aqui eu gero uns dados, desses gráficos mais específicos com os dados de treino e teste que serão aplicados a cada modelo.
Aqui eu apresento um gráfico mostrando a relação da acurácia de cada modelo. Aqui o gráfico apresentado é que eu faço uma análise em relação aos meus dados que foram inseridos nas minhas duas variáveis alvo, que eu apresento gráficos em relação às minhas variáveis categóricas. Aqui usando a variável alvo como teve fatalidades e aqui a variável alvo como fatal acidentes. Aqui eu faço uma análise temporal ao longo dos anos, baseado na minha variável alvo fatal acidentes. E aqui a mesma lógica, apresentando os dados que teve acidentes. Aqui eu apresento meus dados do PCA. Contagem ao longo dos anos, por acidente, por fatal acidente e se teve fatalidades, alguns gráficos considerando as minhas variáveis categóricas, relacionando a minha variável alvo. Aqui eu faço análise baseado nas 15 fabricantes com mais acidentes. Lembrando que minha análise do modelo elaborou no meu gráfico de acurácia. Então, a partir daquelas informações, eu comecei a trabalhar com os dados. Aqui. Os gráficos seguintes seguem a mesma lógica, onde os itens em vermelho são acidentes fatais, em azul, acidentes não fatais, e em cima de cada gráfico a porcentagem de cada da porcentagem de fatalidades para cada fabricante. E aqui eu faço um gráfico gerando os últimos 20 anos, seguindo a mesma lógica. Aqui são o mesmo gráfico, a mesma lógica, utilizando as 15 regiões com mais acidentes. E aqui eu uso as 15 aeronaves que tiveram fatalidades. Eu mudei a minha variável alvo. Aqui em relação ao ano, aos últimos 20 anos, com fatalidades. Terminando a análise dos dados, agora eu vou fazer uma análise utilizando o algoritmo Ensemble
para análise de acurácia do meu modelo. Aqui eu apresento a acurácia do Ensembly. Aqui eu faço uma nova aplicação do Ensembly agora com balanceamento dos dados. Então eu faço uma nova importação para garantir que os meus dados estão iguais. Faço as adaptações que eu já tinha feito anteriormente. E eu vou aplicar o Smooth no meu conjunto de dados para proporcionar um balanceamento. Aqui é possível ver que ele tem um desbalanceamento na minha variável fatal acidentes. Aqui eu valido tudo isso, unifico as minhas configurações em relação à importação e aos dados para uma geração de acurácia através do modelo Smooth. Eu usei o Voting, que é um modelo aplicado dentro do Ensembly, devido a ele usar uma média relacionada aos outros modelos que eu já havia trabalhado no início desse relatório. Aqui apresenta a minha acurácia Ensembly após o meu balanceamento dos dados. E por fim, aí eu termino a apresentação do meu relatório.